Olá pessoal, eu sou Fernando Santos e hoje vamos embarcar numa viagem pela história da literatura brasileira. Vamos explorar os 4 primeiros movimentos literários, desde a chegada dos portugueses até o surgimento da nossa identidade nacional. Se você está se preparando para o vestibular, Enem, ou só quer entender como nossa literatura nasceu, esse vídeo é para você. Vamos criar uma linha do tempo, entender o contexto de cada época e como isso influenciou nossos primeiros escritores. O objetivo é que, ao final, você tenha um mapa mental claro desses movimentos e, quem sabe, se apaixone por esses autores incríveis. Então, prepare-se. Nossa viagem pela literatura brasileira começa agora. Para começar, voltamos a 1500, quando as caravelas portuguesas chegaram ao Brasil, encontrando povos indígenas e uma terra exuberante. Esse primeiro contato marca o quinhentismo, um conjunto de textos sobre o Brasil, mas sob o olhar europeu. Os textos tinham 2 funções: informar a coroa sobre a nova terra e catequizar os indígenas. A literatura de informação descrevia fauna, flora e costumes, como na famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, considerada a certidão de nascimento da nossa literatura. Já a literatura jesuítica, liderada por Padre José de Anchieta, buscava converter os indígenas ao cristianismo, misturando valores católicos com elementos da cultura tupi. Anchieta escreveu a primeira gramática do Tupi-Guarani e peças teatrais encenadas pelos próprios indígenas. O quinhentismo não era arte pela arte, mas sim um instrumento de dominação e registro. O índio era visto como um bom selvagem ou um bárbaro a ser civilizado, e a natureza como fonte de riqueza. Esses textos criaram o imaginário europeu sobre o Brasil, uma terra paradisíaca, exótica e cheia de potencial. A literatura de catequese, apesar de seu objetivo de dominação, acabou registrando parte da cultura indígena. O quinhentismo é o ponto de partida. Uma literatura sobre o Brasil, ainda sem identidade própria, marcada pelo olhar do colonizador. É o registro do primeiro olhar europeu sobre essa terra, um olhar de espanto, cobiça e missão religiosa. Resumindo, o quinhentismo é o diário de bordo do início da nossa história como colônia. Não havia preocupação estética, mas sim utilidade e missão. Esses textos são fundamentais para entender como o Brasil foi visto e explorado nos seus primeiros anos. Eles lançam as bases para tudo que viria depois. E agora seguimos para o próximo movimento, onde o conflito e a emoção ganham destaque. Prepare-se para o Barroco. Vamos lá! Avançando no tempo, chegamos ao século XVII e ao Barroco, época de ouro em Minas Gerais e de grandes conflitos espirituais. O Barroco é marcado pelo dualismo céu e terra, fé e razão, pecado e perdão. A linguagem se torna rebuscada, cheia de metáforas, antíteses e paradoxos, refletindo a angústia do homem barroco. Visualmente, o Barroco brilha nas igrejas de Minas, mas na literatura, seu grande nome é Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Gregório de Matos expressa o conflito barroco em 3 vertentes: poesia religiosa, lírica e satírica. Na poesia religiosa, ele implora perdão a Deus, reconhecendo sua condição de pecador. Na lírica, o amor é fonte de prazer e culpa, com a mulher ora idealizada, ora demonizada. Na satírica, ele critica com sarcasmo a sociedade colonial, expondo hipocrisia e corrupção. Gregório de Matos transita entre o sagrado e o profano, retratando uma sociedade dividida entre fé e decadência. O Barroco é a arte do excesso, do drama e do conflito constante. É o primeiro movimento em que surge uma voz mais pessoal e angustiada na nossa literatura. A opulência do ouro contrasta com a miséria da escravidão e a corrupção. O Barroco reflete as tensões sociais, econômicas e espirituais do Brasil colonial. Sua linguagem intensa e ornamentada busca impressionar e convencer. É um movimento de contradições, onde o sublime e o grotesco convivem lado a lado.
Gregório de Matos é o retrato fiel dessa época turbulenta. O barroco prepara o terreno para a busca de simplicidade e razão que virá a seguir. Agora, vamos ao arcadismo, a fuga para o campo. Pronto para mudar de cenário? Vamos juntos. Após o drama do barroco, chegamos ao século XVIII e ao arcadismo, influenciado pelo iluminismo europeu. O arcadismo busca simplicidade, clareza e equilíbrio, inspirando-se na antiguidade clássica. No Brasil, floresce em Vila Rica, centro da mineração e da elite intelectual. Os poetas árcades, influenciados pelo iluminismo, propõem uma fuga para o campo, idealizando uma vida bucólica e tranquila. Adotam pseudônimos de pastores gregos e escrevem sobre a natureza, o amor simples e o afastamento da cidade. Fugere urbem. A natureza é cenário idealizado, mais europeia que brasileira, usada como metáfora para uma vida equilibrada. Cláudio Manuel da Costa, sob o pseudônimo Glauceste Saturnio, é um dos principais nomes, exaltando a tranquilidade do campo e a beleza da amada Nise. Sua linguagem é simples e harmônica, em contraste com o barroco. Apesar do tom pastoral, esses poetas estavam envolvidos com questões políticas, como a Inconfidência Mineira. Tomás Antônio Gonzaga, com Marília de Dirceu, também representa o arcadismo, mostrando a transição do ideal bucólico para a melancolia da prisão. O arcadismo é um respiro, rejeitando os excessos barrocos e buscando razão e equilíbrio. Por trás da serenidade, pulsa o desejo de independência e mudança. É a calma antes da tempestade do romantismo. O campo é refúgio, mas a realidade política está sempre presente. O arcadismo prepara o terreno para a explosão de emoção e nacionalismo que virá a seguir. Agora, vamos ao romantismo, o grito de independência da alma brasileira. Pronto para sentir a paixão da nossa literatura? Vamos lá! No início do século XIX, o Brasil vive grandes mudanças. A vinda da família real, a independência e o surgimento de um novo país. Nesse contexto, nasce o romantismo, movimento que coloca a emoção e o indivíduo no centro da literatura. O romantismo brasileiro tem um objetivo claro: criar uma identidade nacional. A natureza exuberante e o índio tornam-se símbolos da pátria. A primeira geração, chamada indianista, exalta o índio como herói nacional, como vemos na poesia de Gonçalves Dias. Em Canção do Exílio, ele expressa o amor e a saudade da terra natal, tornando-se um hino do nacionalismo romântico. Em Ijuca Pirama, o índio é retratado como nobre e corajoso, símbolo do novo Brasil. O romantismo também mergulha no subjetivismo, com a segunda geração, influenciada por Lord Byron, marcada pelo pessimismo e pela melancolia. Álvares de Azevedo é o grande nome dessa fase, explorando dúvidas, ironia e angústia existencial. A terceira geração, com Doreira, volta-se para questões sociais, com Castro Alves, denunciando a escravidão em poemas como Navio Negreiro. O romantismo é o primeiro movimento literário genuinamente brasileiro, fundamental para a construção da nossa identidade cultural. Ele nos deu heróis nacionais, explorou as profundezas da alma e usou a poesia como arma social. Foi um movimento de paixão, excessos e busca por um Brasil autêntico. O romantismo marca o momento em que o Brasil começa a contar sua própria história. Da emoção individual ao grito coletivo, a literatura se torna a expressão da alma nacional. O romantismo encerra nossa viagem pelos primeiros movimentos literários. Mas a história da literatura brasileira está só começando. Pronto para continuar explorando? Não pare por aqui. Descubra mais, leia, mergulhe nos autores. A literatura é a chave para entender quem somos. Até a próxima! Em poucos minutos, viajamos por séculos de literatura do quinhentismo ao romantismo. Cada movimento foi essencial para construir nossa identidade. Use este vídeo como ponto de partida para seus estudos. Pesquise mais sobre Gregório de Matos,
Gonçalves Dias e outros autores. A literatura revela nosso passado e nos ajuda a entender o presente. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos. Obrigado pela companhia e bons estudos. Até o próximo vídeo.